Quando nós cantamos, quando nós adoramos a Deus, eu faço sempre. Eu lembro-me de estar numa reunião e as pessoas estavam a cantar, mas só estavam a cantar, não estavam a adorar. E eu disse-lhes a elas: algum de vocês já teve um bebê no colo e cantou para ele? Como é que você canta para um bebê? É com muita suavidade, é com muito amor. É assim que você tem que cantar para Deus. Depois, as pessoas terem parado e ouvido isto que eu tinha dito, voltaram a adorar a Deus, sim. E então houve adoração ao Altíssimo. Glória a Deus. A diferença é que a presença de Deus chega. A presença de Deus se manifesta. Porque é o nosso coração que está a cantar, não é a nossa boca. É a grande diferença. Então, vamos abrir em... Desta vez vamos abrir a Bíblia, não é? Efésios 4, 22. Efésios 4, 22. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Glória ao teu nome, Senhor. Eu estava... glória a Deus. Então, Efésios 4, 22, já abrimos em Efésios 4, 22. Efésios, onde é que fica? Exatamente na Bíblia. Glória a Deus. Efésios 4, 22. Novo Testamento. Efésios 4, 22 e eu estou no outro lado. Efésios 4, 22. Quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se rompe pelas concupiscências do engano e vos renoveis no espírito do vosso sentido. Vos revistais do novo homem que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Eu quero... O título da mensagem é Velho Homem. Eu lembro-me de uma pregação de um homem de Deus em que ele se virava que havia alturas em que um determinado pastor se irava demasiado e então dizia que era um alemão dentro dele a falar. Um alemão que se levantava dentro dele. E este pastor dizia, e não era o alemão que estava levantado dentro dele, porque os alemães são boas pessoas. Era aquilo que nós deixamos que saia cá para fora. Nós às vezes não entendemos porque é que as bênçãos não vêm. Porque é que parece que está tudo preso. Parece que as coisas não acontecem. Porquê? Porque é que aquilo que é promessa de Deus às vezes não está a acontecer na nossa vida? Ou se está a acontecer é muito pouco. É como se houvesse algo a impedir que a água viva de Deus pudesse chegar até nós. E normalmente, todos nós fazemos isto, culpamos sempre os outros. Sempre os outros. E a primeira coisa que a Bíblia diz é: porque reparas tu no argueiro do olho do teu irmão, estando uma trave no teu? Tira, pois, a trave do teu, que depois vais ajudar o teu irmão. Ajudar o teu irmão. Quer dizer que nós devemos olhar primeiro, sempre para nós próprios. E depois ajudar os outros. Nós às vezes não é isso que fazemos.
culpamos muito depressa aos outros. Às vezes por situações que nos estão a acontecer a nós. Às vezes por coisas que não estão bem na nossa vida. Eu podia estar mais assim, podia estar assado, se não fosse isto, se não fosse aquilo. Ouça, aquilo que aconteceu na sua vida só aconteceu porque algo você permitiu que acontecesse. Tudo começa por nós próprios. Por isso é que eu costumo dizer, o pior inimigo do cristão não é o diabo, é ele próprio. Quando ele próprio se deixa enganar e se deixa levar por circunstâncias. Aqui diz, irai-vos, mas não pequeis. Mas como é que nós conseguimos fazer isto? Como é que nós conseguimos ficar chateados a ponto de não pecar? Eu vou-vos dizer, existe uma separação muito fina entre o pecar e o não pecar. E todos nós temos de ter muito cuidado em relação a isso. Há pouco tempo, ainda esta semana, Deus me fez lembrar uma coisa que aconteceu no meu passado que eu não dei importância. Na altura não estava bem, não estava mesmo nada bem. E como não estava bem, houve um rapaz que eu apanhei que estava a assaltar e eu exaltei-me demasiado com ele. Não o agredi, mas exaltei-me demasiado com ele. E Deus me mostrou naquela altura não, hoje em dia, anos passados isso, Deus me mostrou que naquela altura eu pequei. E você, então, mas não nos podemos chatear com ninguém? Você pode se irar contra uma pessoa, ficar chateado com a pessoa naquele momento, chamar a pessoa à razão, tentar levar a pessoa a entender o seu ponto de vista, mas ter cuidado que não deixar essa exaltação chegar ao ponto da raiva. Porque então aí você já pecou. E você vai dizer, mas eu tenho razão. Eu tenho razão porque é que eu fiz isso. Eu tenho toda a razão do meu lado. Mas a sua razão não impediu que o diabo entrasse na sua vida. Eu vou-lhe dar um exemplo. É um exemplo muito sensível. Mas você tem que entender isto. Eu estou-vos a falar pelo ponto de vista de Deus, não pelo ponto de vista humano. Porque pelo ponto de vista humano, há muitas pessoas que são sensíveis a uma coisa e a outras não são. Mas pela parte de Deus, não tem a ver com alguma sensibilidade, tem a ver com pecar ou não pecar. Uma pessoa é violada, exturpada. Na altura que está a ser violada, o pânico que lhe acontece a ela, o medo que ela tem descontrolado, faz com que possa entrar para dentro dessa pessoa um espírito. Por causa do pânico que está a acontecer. Não é por culpa dela que entra o espírito, mas ele entra porque deixou que o medo descontrolasse chegado à sua vida. Ela não tem culpa o que é que aconteceu. Mas por causa do que aconteceu, a vida dela vai ficar prejudicada. Então o que é que essa pessoa tem que fazer? Por muito doloroso que seja, ela tem que perdoar a pessoa. E depois de perdoar, tem que pedir perdão pelo que aconteceu. Não pelo o ato que aconteceu, porque não é culpa dela o que aconteceu, mas por aquilo que ela deixou entrar dentro dela. Para que seja retirada dela o espírito que entrou por causa do pânico excessivo que aconteceu. E você vai dizer, então, mas se ela não tem a culpa, como é que ela... Há muita gente que se chateia e fica descontrolado
descontrolado ao ponto de querer partir as coisas, de querer fazer isto, fazer aquilo. Quando chega a esse ponto, já não é ele que está a atuar, mas alguém que o força a fazer isso. E isso foi originado por alguma coisa que aconteceu na sua vida que entrou para ele para que isso pudesse acontecer. E isso faz separação entre a pessoa e Deus. O mesmo que acontece com a pessoa que foi violada. E a pessoa até pode andar montes de anos dentro da igreja. Até pode já ter servido anos e anos e anos sem fio dentro da igreja. Mas a pessoa tem que ir perante Deus. Pedir perdão pelo que aconteceu. Para que Deus possa tirar dela tudo o que está mal. Nós, para podermos receber as bênçãos, o velho homem tem que sair de nós. Eu lembro-me, principalmente mais na adolescência, às vezes as nossas reações, quando falávamos entre amigos, era, eu fiz isto, eu fiz aquilo, o outro fez aquilo outro, eu não sei o quê. Mas era tudo reações que não prestavam. Que eu só depois, na comunhão com Deus, eu comecei a perceber que era o mundo completamente. Nada tem a ver com Deus. E você vai dizer, mas nós tínhamos razão do que fizemos. Tínhamos razão. Mas a razão fez separação entre nós e Deus. E se nós buscamos as bênçãos de Deus, se nós queremos a bênção de Deus na nossa vida, nós temos que deixar para trás tudo o que é do velho homem. Mas eu sempre fui assim. Você foi assim. Realmente tem razão. Foi. Eis que tudo se fez de novo. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus. E como nova criatura, você tem novos hábitos. Hábitos de bênção e não de maldição. Como é que você muda? Desejando mudar. Pedindo a Deus para operar a mudança na sua vida. Ele opera. Simplesmente opera. Mas tem que partir sempre de nós o desejo e as palavras de pedido de mudança. Porque senão, não vai acontecer. Imaginem que nós vamos a um tribunal. Para o tribunal nos poder julgar, ele vai ter que saber o que é que nós fizemos. No tribunal de Deus, nós temos que chegar ao tribunal e confessar a Ele. Eu estou a falar a Deus. Eu não estou a falar a homens. Por favor, vejam a diferença. Quando a Bíblia diz confessai as vossas culpas uns aos outros, é para dizer o quê? É para que as outras pessoas vejam os erros que nós cometemos que foi errados, para que elas próprias se afastem do erro, não para que as outras pessoas fiquem a saber a nossa vida. Nós vamos a Deus pedindo perdão por aquilo que fizemos, ao tribunal de Deus. É a mesma coisa que fosse um tribunal humano. Mas o tribunal tem que saber o que fizemos. E nós temos que confessar a Deus o que fizemos. E pedir perdão para que Ele nos possa justificar. Tem que haver, não é por acaso, no Velho Testamento, várias partes, aparece sempre 3 dias de limpeza para o povo antes de vir à presença de Deus. Antes deles irem à presença de Deus. Purificai-vos, limpai-vos. Para que a bênção possa chegar à nossa vida, nós temos que ter limpeza. Nós temos que a fazer. Porque nós temos que... Ainda há pouco tempo eu orava sobre isso. Senhor, mostra em mim se há algum caminho mau, exatamente como Davi orou. Mostra-me se existe alguma coisa em mim que está errada, Senhor. Que eu fiz de errado, Senhor. Mostra-me. Há pouco tempo
pessoas que me magoaram, pessoas que me fizeram coisas que eu não gostei. Eu dizia a Deus, Senhor, eu vou a essas pessoas e vou pedir perdão. Se há alguma coisa eu devo pedir perdão, mostra-me. Eu farei. Eu não quero saber de pessoa A, B ou C, eu quero saber da minha comunhão contigo. Mesmo aqueles que me maltrataram, que me ofenderam, eu não quero saber disso. Eu quero saber de estar contigo. Porque o meu alvo não é este mundo. O meu alvo é a minha comunhão contigo. E que se eu não tiver essa comunhão contigo, eu não tenho nada. Não há nada nesta terra que valha a pena. E eu não estou. Eu dou glórias a Deus pela esposa que Deus me deu. Eu dou glórias a Deus pelos filhos que Deus me deu. Eu dou glórias a Deus por tudo o que há na minha vida. Eu dou glórias a Deus. Mas se eu perco Deus, eu perco tudo na vida. E se eu tenho que me humilhar na minha vida para poder ter Deus, então eu me humilharei. Porque Deus, para mim, é a parte mais importante que existe. Porque talvez alguns amigos meus do passado, se me vissem agora, diziam que a transformação era muito grande. Mas a transformação só aconteceu por causa de Deus, não por causa de mim. Não porque eu quis ser melhor. É mentira. Há transformação porque Deus operou em mim. Não porque eu quero ser santinho. Eu não sei o que é que isso quer dizer. O que eu vos quero dizer é que ter Deus na nossa vida é o melhor que podemos ter. Ansiar a sua presença nas nossas vidas é o melhor que podemos ter. Mais que a própria bênção. A bênção de ter Deus na nossa vida é ter tudo. Moisés sabia disso. E quando Deus disse, não, eu vou mandar o meu anjo à frente, ele vai-vos abrir caminho na terra prometida, a terra que mana leite e mel, vocês vão ter todas as bênçãos, porque o meu anjo vai-vos tratar de tudo. E Moisés, ouvindo aquilo que Deus dizia, disse, não, se tu não fores connosco, não nos faças subir. Porque mais importante é ter a presença de Deus em nós. A comunhão, ter o nosso amigo conosco, sempre, do que as próprias bênçãos. E só quando nós entendemos isso, é que Deus se pode mover em nós e fazer toda a diferença. Aquele que se aproxima de Deus tem de crer que Ele existe, mas também que é galardador daqueles que o buscam. A Bíblia inglesa diz que é recompensador daqueles que buscam diligentemente. O seu alvo é Deus ou é a sua vida? Porque quem amar a sua vida mais do que a Deus, perdê-la. Mas quem amar a Deus mais do que a própria vida, ganha-la. Será que conseguimos ver a diferença? Isto nada tem a ver com orar assim, orar assado, fazer isto ou fazer aquilo. Não. Isto é algo muito pessoal. É algo que cada um tem que fazer, esta busca. Que cada um tem que desejar. E você fica a pensar, até e aquelas pessoas que magoaram? Deus pode-me fazer que eu vá a elas, pedir perdão a elas. E se você tiver de fazer isso para ganhar Deus, não o fará. Eu faço. Mas na hora. Na hora. Eu não me importo de qualquer humilhação. Eu quero a Deus. Porque não há nada melhor.
Eu não consigo exprimir palavras. Não há nada melhor. Ter a presença do próprio Deus na nossa vida é o mais glorioso que nós podemos ter. É uma alegria constante. É uma certeza constante de vitória em todas as circunstâncias. É uma força interior muito grande que nos capacita para tudo. Ele dá esforço ao cansado e força àquele que não tem nenhum vigor. Você entende que Deus quer fazer connosco? E quer fazer a diferença. Mas a diferença começa sempre por nós. Sempre, 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 sempre por nós. Depois, à sua volta, as coisas começam a acontecer. Se calhar sem você orar por ela, as coisas começam a acontecer. Porque você buscou o Altíssimo. E como buscou o Altíssimo, você traz a paz de Deus dentro de si. E essa paz sente. Os outros sentem. Transmite aos outros. Mesmo que nos queiram atacar, não conseguem. Caem. Porque não conseguem. Porque a paz de Deus que está em nós transborda de nós. Rios de água viva transbordarão do vosso ser. Transborda de nós para os outros. Transborda à nossa volta. Porquê? Porque não pensamos em nós próprios. Não pensamos no que temos direito. Não pensamos daquilo que nos fizeram, daquilo que nos humilharam. Pensamos sim em ter Deus na nossa vida. A diferença é que o velho homem tem que sair de nós, para nos podermos aproximar realmente de Deus, porque Deus e o pecado não podem estar juntos. E às vezes há coisas que nós fizemos na nossa vida por qual nós temos que nos arrepender, de tirar de nós. Há coisas, se calhar, que ainda continuamos a fazer que são errados. E nós sabemos que é errados, mas você diz, não, eu tenho que fazer por causa disto, por causa daquilo. Não tenho que fazer nada. Se não fazer, vou ser prejudicado. Então que seja prejudicado no nome de Jesus. Porque se você fizer assim, você está a dizer que Deus é mais importante na sua vida do que a sua própria vida. Que você, apesar de ser prejudicado por causa de uma ou outra ação, você não se vai importar, porque importa mais Deus. É impressionante. Em minha casa temos ouvido uma canção, um coro de alguém que canta, um homem de Deus, que canta, e ele canta sobre Cedraque, Mesaque e Abednego, 3 homens que não dobraram seu joelho a uma estátua que o rei tinha posto e foram parar dentro do fogo ardente. E eles foram mandados, os homens que os mandaram lá para dentro, mal chegaram ao pé da fornalha, ficaram queimados, morreram instantaneamente. E eles passeavam no fogo. Eles sabiam que se não dobrassem o joelho à estátua, que iriam parar dentro do fogo. Mas eles não o fizeram, não por causa das suas vidas, porque eles não amaram as suas vidas até à morte. Mas eles fizeram o quê? Eles amaram a Deus e honraram a Deus. E por causa disso, Deus honrou a eles. De tal forma que eles entraram 3, mas estavam lá dentro 4. Jesus estava com elas. O próprio Deus Altíssimo estava com eles. E passeavam no fogo.
Eles, quando saíram cá para fora, nem cheiro a queimado tinham. Deus estava com eles. Porque eles honraram a Deus, Deus o honrou a eles. Aqueles que me honrarem, eu os honrarei, diz Deus. Todos nós, temos que fazer uma pausa. Buscar a Deus e buscar, Senhor, mostra-me, Senhor, o que é errado. Mostra-me o que eu fiz de errado. Mostra-me aquilo que realmente eu fiz que não te agradou, Senhor. Mostra. E aquilo que Deus mostrar, você peça perdão a Ele, que Ele é fiel e justo para perdoar. Mas há coisas, se calhar, que você vai ter que tomar alguma ação. E essa ação que você sabe que tem que tomar, tome-a. Tome-a. Porque essa ação o vai trazer mais próximo de Deus. Houve coisas que eu já fiz que me levaram às lágrimas. Mas eu voltaria a fazer tudo outra vez. Por muito que me doa, por muito que me custe, eu voltaria a fazer. Porque eu quero Deus na minha vida. É o que eu quero alcançar. É o mais importante da minha vida. Será que com isso eu vou deixar para trás tudo o resto? Não, não é. Eu e a minha esposa somos uma só carne. Os meus filhos são meus filhos e serão sempre meus filhos. Eu os amo. Mas você entenda que primeiro de tudo está Deus. Não é este mundo, não é as coisas que estão neste mundo, não é as pessoas, não é nada neste mundo. É Deus, é que é mais importante. E se você não colocar isto na sua vida, em primeiro lugar, você até pode ter Deus, mas vai ter um Deus muito pequenino, comparado com aquele que abdica tudo por causa dele. Cristo em vós, a esperança da glória. Isto é a mesma coisa que Jesus batesse à porta de nossa casa e nós deixássemos entrar e levássemos só até à sala. E ele diz, não, eu quero tudo. Ele disse, não, o meu quarto está desarrumado. Não, a cozinha está desarrumada, estivemos a comer. Ele não é isso que quer. Não é isso que ele se importa. Ele quer tudo da nossa vida. Aquele bocadinho do nosso coração que demos a alguma pessoa, a algum objeto, esse bocadinho é de Deus também. E tem que ser dado a Ele. Porque se não for dado, você não tem Deus em pleno na sua vida. Você tem que fazer isto. Você só tem se quiser. Você não tem que fazer nada. A diferença entre o diabo e Deus, sabe qual é? Que o diabo obriga as pessoas a fazer certas coisas. E Deus não obriga a nada. Absolutamente nada. Você está com Deus por amor. Você anda com Deus por amor. Você serve a Deus por amor. E se você não o quiser servir, não o servirá. Se você só quiser servir um pouco, só servirá um pouco. Porque Deus não vai fazer nada em relação a isso. A sua vida é de Deus, não por causa de Deus, mas por causa de si. Por causa daquilo que você quer dar a Deus.
Tudo o resto que acontece à sua volta é a tentar levá-lo a afastar-se de Deus. O mundo diz, não, anda connosco, faz isto, faz aquilo. E quando você diz que não, eles dizem, não, tu és diferente, tu és esquisito. Daniel escolheu não se contaminar com os comeres do rei. Não era só com os comeres, era com tudo o que o rei fazia. Ele queria se afastar de tudo porque era sexo, era mulheres, era tudo. Era glutonaria, era comida descontrolada, era tudo. Tudo o que o mundo podia oferecer. E eles queriam se afastar disso. Você entende? O mundo tem muito para oferecer, mas muita coisa que não presta. Deus tem muito para oferecer também. Mas vai depender mais de nós do que de Deus, aquilo que nós podemos receber dele ou estar com ele. Quando eu cheguei aqui, nós começámos a cantar Deus, tu estás aqui. Deus, tu estás aqui. Sabe que esse é o meu desejo? Em todas as minhas reuniões que Deus esteja. Você sabe que é isso que eu oro todos os dias. Pai, que o teu Espírito Santo esteja presença, que a tua presença seja uma constante nas minhas reuniões. Glória ao teu nome. Porque eu não é reunião, não é só para as pessoas, é para ti, é para estar contigo. E é isso que eu quero. Mais que tudo, é isso que eu quero. É estar contigo. Deus, tu estás aqui. Senhor. É isso que eu desejo. É podermos te receber no nosso meio. Abraão sabia disso. Abraão recebeu no seu meio várias vezes Deus. Uma delas até recebeu ele e mais 2 homens. E mandou que preparassem comer para eles. A presença de Deus é tudo o que nós temos mais importante na nossa vida. Portanto, vamos despojar do velho homem. Vamos tirar de nós o velho homem. Não, mas eu fui assim, eu fui assado. Ouça, manda isso tudo fora. Manda isso tudo fora. Porque nada disso interessa perante Deus. O que interessa é você estar com Ele, realmente.